pessoal, vamos aqui para mais uma aula de álgebra linear. Na aula de hoje a gente vai ver um pouco sobre determinantes, algumas formas de achar o valor do determinante de algumas matrizes e vamos ver algumas observações que vão ajudar a gente a encontrar os valores dos determinantes de uma forma mais rápida e mais fácil. Então, a primeira regra que a gente vai ver é a regra de Sarros, ou regra das setas, que basicamente é útil para calcular os determinantes 2 por 2 ou 3 por 3, de matrizes de ordem 2 ou de matrizes de ordem 3. Aí eu preferi colocar os exemplos que fica mais fácil da gente entender. Bom, aqui o 3 e menos 2 estão na diagonal principal dessa matriz de ordem 2 e 1 e 4 estão na diagonal secundária, certo? Então, no que consiste achar o determinante de uma matriz de ordem 2? A gente vai multiplicar os elementos que estão na diagonal principal e desse valor, a gente vai subtrair a multiplicação dos elementos que estão na diagonal secundária. Então, como a gente pode ver aqui, 3 vezes menos 2 vai dar menos 6, e aí menos, que fica fora, a multiplicação dos elementos que estão na diagonal secundária, que são 1 e 4, fica menos 6 menos 4, dá menos 10. Agora, a maior parte das questões que vocês vão enfrentar, das matrizes que vocês vão trabalhar, são essas matrizes 3 por 3. E, basicamente, a regra de Sarros ela diz o quê? A gente pode repetir essas duas primeiras colunas aqui à direita da matriz, como vocês podem ver aqui, e isso faz surgir 3 diagonais principais e 3 diagonais secundárias na nossa matriz resultante. De modo que a gente pode calcular o determinante utilizando a mesma regra das setas. A gente vai multiplicar os elementos da diagonal principal, das diagonais principais, somar esses valores dessas multiplicações e subtrair da soma das multiplicações dos elementos que estão na diagonal secundária, nas diagonais secundárias. Então, essa parte aqui, ok, né? 1 vezes 5 vezes 9, 45. 2 vezes 6 vezes 7, 84. 3 vezes menos 4 vezes menos 8, 96. E aí a gente vai subtrair a multiplicação dos elementos da diagonal secundária. 3 vezes 5 vezes 7, 105. 1 vezes 6 vezes menos 8, menos 48. 2 menos 4 vezes 9 dá menos 72. Se a gente fizer esse cálculo, isso dá 240. Esse método do elevador, acredito que alguns de vocês devam ter visto no ensino médio, mas basicamente ele é uma forma mais fácil da gente calcular determinante para matriz 3 por 3. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vocês vão observar os elementos que estão na ponta das matrizes e vai ocorrer da seguinte forma. Esses dois elementos que estão aqui na linha 1, eles vão para baixo da linha 3. E esses dois elementos da ponta que estão na linha 3 vão para cima da linha 1. Então, vai ficar dessa forma aqui. Inclusive, a gente não precisa fazer essa reta vertical aqui. Simplesmente só mantém a reta vertical na matriz, no determinante, e escreve aqui 2, 1, né? E tem o 2 aqui e 1 aqui. E o 0 vai para baixo, o 5 vai para baixo, e a gente tem essa configuração. E aí, de novo, vão surgir 3 diagonais principais, se vocês perceberem. 2, 1, 9, 0, menos 6, 1, 3, 6, 5. E 3 diagonais secundárias. Vai ficar 1, 1, 3, 5 menos 6, 2, e 9, 6 e 0. Dessa forma, a gente começa a calcular o determinante, né? Então, a primeira diagonal principal, a gente multiplica os elementos, 2 vezes 1 vezes 9, e aí a gente continua. Segunda, 0 vezes menos 6 vezes menos 1. A terceira, 3 vezes 6 vezes 5. Aí a gente vai começar a subtrair as multiplicações das multiplicações dos elementos que estão na diagonal secundária. Então, aqui, menos 1 vezes 1 vezes 3, de novo. Menos, aí 5 vezes menos 6 vezes menos 2. E por último, menos 9 vezes 6 vezes 0. Se a gente fizer os cálculos, cada parcela vai dar esses valores. Para a gente efetuar essa soma aqui, vai dar 165. Bom, essa expansão por cofatores é uma forma, digamos, mais inteligente, matematicamente, de fazer, porque a gente vai calcular certos cofatores e multiplicar pelo elemento respectivo daquele cofator. Então, o que é o cofator? Ele é um sinal vezes um determinante de uma matriz resultante. Para esclarecer melhor. Vamos, por exemplo, aqui. A gente vai querer calcular o determinante dessa matriz A, certo?
Então, está aqui, determinante. Como a gente vai fazer o cofator desse elemento 3 aqui? Porque o que a gente quer é fazer os cofatores para essa linha aqui, para esses elementos 3, 1 e 0, certo? Então, qual é o cofator desse elemento 3 aqui? A gente ignora a linha e a coluna que esse 3 está e vai fazer o determinante dessa matriz que restou aqui. Do mesmo jeito, para o 1, a gente ignora a linha e a coluna, vai fazer o determinante dessa matriz que restou. E para o 0, mesma coisa, determinante dessa matriz aqui que restou. Então, vamos lá. Outra coisa que a gente tem que destacar é o seguinte. Como determinar o sinal que vai multiplicar esse elemento aqui, certo? Do nosso cofator. Bom, basicamente, esse sinal é o seguinte. A gente pode expressar como se fosse menos 1 elevado a i mais j, em que i é a posição na linha e j é a posição na coluna. Então, por exemplo, aqui, ó, esse elemento é o elemento A11, certo? Que está na linha 1, coluna 1. Dessa forma, qual é o sinal que vai ficar multiplicando o cofator? É menos 1 elevado a 1 mais 1, ou seja, vai dar 1 isso. Por isso que aqui fica mais. E aí, vamos ver só para esse segundo caso aqui, ó. Esse elemento está na posição linha 1, coluna 2. Então, menos 1 elevado a 1 mais 2 é menos 1 elevado a 3, que dá menos 1. Por isso que esse menos aparece aqui. Para o 0, vocês já devem ter percebido que vai ficar mais, né? Vai ficar 1 mais 3, o expoente do menos 1, e vai ficar positivo. Bom, agora, como a gente conseguiu reduzir o determinante, é só efetuar os cálculos. O determinante dessa matriz 2 por 2 vai ser esse, vai dar menos 4, efetuando os cálculos. E dessa matriz aqui, 2 por 2, vai dar menos 11. A gente não precisa fazer dessa, porque independente do resultado, quando multiplicar por 0, vai dar 0. Então aqui a gente só faz o cálculo, o elemento vezes o determinante, aí menos o elemento vezes o determinante, mais o 0, né? Vai dar menos 1. Agora, esse método de redução por linhas acho que é mais aproximado da questão computacional, porque consiste no seguinte: a gente vai tentar transformar essa matriz numa equivalente triangular, de modo que a gente já sabe, né? Já viu anteriormente, se eu não me engano, ou como vocês podem perceber, que o determinante de uma matriz triangular sempre vai ser a multiplicação dos elementos que estão na diagonal principal, certo? Vocês podem perceber aqui usando, sei lá, regra do elevador, regra de Sarros, né? Então, bora lá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai fazer uma troca de linhas. Vocês podem perceber que a gente trocou a linha 1 com a linha 3, linha 1 com a linha 2, desculpa. Aí fica essa configuração. Em seguida, a gente evidenciou o 3 aqui dessa primeira linha. Ele sai e fica 1, menos 2 e 3 aqui. Em seguida, a gente fez aquele processo de eliminação de Gauss, que é como se aqui fosse o nosso pivô, e a gente quer zerar os elementos que estão abaixo do pivô. Como é que a gente faz isso? O fator vai ser 2 dividido por 1, né? De forma que o que vai ser a nova linha 3? Vai ser a linha 3 menos o fator vezes a linha 1. Então, como é que vai ficar aqui? Vai ficar 2 menos 2 vezes 1 dá 0. Aí 6 menos... Na verdade, o elemento que vai ficar aqui vai ser o quê? Vai ficar 6 menos 2 vezes menos 2 dá 10. E aqui, o elemento que vai ficar nessa posição vai ser 1 menos 2 vezes 3. Vai dar menos 5, certo? Bom, aqui a gente consegue, novamente, nesse mesmo pensamento de pivô, como aqui é 1, a gente quer zerar os elementos que estão abaixo desse pivô, né? Então, como a gente faz isso? Novamente, o mesmo método. O fator vai ser aqui 10. Então, o elemento que vai ficar nessa posição vai ser o 10 menos 10 vezes 1, que dá 0. E o que vai ficar nessa posição vai ser o menos 5 menos 10 vezes 5, vai ficar menos 55. Agora, a gente consegue evidenciar esse menos 55. Antes a gente já tinha menos 3, por isso que aqui fica menos 3. E se vocês perceberem, o determinante dessa matriz, como eu falei, vai ser a multiplicação desses 1 aqui. Vai dar 1. Então, quando a gente fizer o determinante, vai dar 165.
Agora, as observações servem para a gente calcular de maneira mais rápida, sem fazer muito cálculo. Então, como eu já falei, o determinante de uma matriz triangular ou diagonal é o produto dos elementos da diagonal principal. O determinante de uma matriz que possui linha ou coluna de zeros é zero. Se vocês forem quiserem confirmar na prática, basta fazer qualquer regra, seja expansão por cofatores ou regra de Sales, que vocês vão perceber que sempre dá zero. Se tiver linhas proporcionais ou colunas proporcionais, o determinante também vai ser zero, certo? Porque quando a gente fizer, na verdade, aquela questão do cofator para tentar, do fator para tentar zerar algum elemento de linha, vocês vão perceber que quando a gente for substituir, for achar o novo valor daquela linha, vai dar zero, né? Porque o fator vai ser justamente o fator de multiplicação, fator proporcional entre essas duas linhas ou colunas. Então, a gente vai ter que zerar, né? Porque vai cair nessa regra 2, aqui, nessa observação 2. Para o determinante de uma matriz transposta, isso vai ser igual ao determinante de uma matriz A, da mesma matriz, né? Isso também dá para comprovar por cálculo, se vocês quiserem tentar, mas não é necessário. Então, aqui a gente tem uma regra que vai ser útil e consiste basicamente no quê? Se a gente multiplicar uma linha ou uma coluna de uma matriz A por K, é como se a gente multiplicasse, se a gente quiser saber o determinante dessa B, é como se a gente multiplicasse o determinante de A por esse mesmo K, certo? E aí, pensem comigo, se para cada linha, lembrando que essas matrizes elas são quadradas, determinante de uma matriz só faz sentido em matrizes quadradas. Se a gente multiplicar K por uma matriz qualquer, significa que a gente vai multiplicar K em cada linha ou em cada coluna, certo? E isso é justamente multiplicar o determinante por K elevado ao número de colunas, ou o número de linhas. Os dois são iguais. Então, por isso que fica o determinante de Ka vai ser K elevado a N vezes o determinante de A. Pode ser útil aí nas questões. E se a gente permutar duas linhas ou colunas, o que isso causa, né? Isso vai dizer que o determinante da nossa matriz, que a gente acabou de mudar, vai ser menos o determinante da matriz original. Que é o que aconteceu nessa parte aqui. Ó. A gente trocou essa linha 2 com essa linha 1 e aqui surgiu um menos. É justamente dessa observação aqui. 6. E dado duas matrizes, esse é o teorema de Binet, também pode ser útil. Se eu tenho matriz A e B, na verdade, se eu tenho uma matriz resultante AB e eu quero saber o determinante dela, basicamente eu só preciso saber o determinante de A e o determinante de B, multiplico os dois e eu tenho a minha resposta. Bom, pessoal, basicamente é isso. Não tem nada mais a acrescentar. Basicamente, a gente está construindo um conhecimento para usar lá na frente e acelerar os nossos cálculos. Como a gente é da área da computação, essa questão de acelerar cálculo, acelerar o processamento de algum resultado é interessante para a gente. E essas observações aqui e essas regras servem justamente para a gente fazer isso de uma maneira mais rápida. É isso, até a próxima.